Olá, eu sou Thaís Rocha e esse é o Papo de Veterinária, o único canal do YouTube que traz para você diferentes áreas da medicina veterinária pela ótica de quem trabalha nelas. Na segunda parte do papo com Priscila Camargo Granadeiro Farias, falamos sobre os atendimentos humanizados na medicina veterinária, atuação docente e percepções sobre as expectativas dos alunos quanto ao curso e à vida profissional. Então não deixe de assistir até o final, pois a Priscila tem várias dicas bacanas, inclusive de literatura para você. Não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar os vídeos. Me siga também nas redes sociais, no @canal Papo de Veterinária no Instagram. Nosso podcast Papo de Veterinária com Thaís Rocha também está disponível em diversas plataformas de streaming, como Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. E toda segunda-feira temos episódios novos. Vamos juntos? Eu queria puxar para a gente começar a falar sobre a questão do atendimento humanizado quando a gente pensa na clínica de pequenos animais. Que eu acho que está muito relacionado a essa vivência que você teve, e eu acho que aí também tem um pouco de um fator que é individual, que é uma coisa que já é sua, às vezes, ter uma sensibilidade maior para olhar um outro ser humano sem aquela carga de julgamento, tipo, nossa, olha só o jeito que esse cara está tratando o cachorro, que absurdo, né? O cara não tem vergonha de trazer o animal assim para atendimento, que são coisas que a gente vê nas clínicas, né? Assim, às vezes o proprietário não leva porque ele tem medo do julgamento. Ele tem receio de apontarem o dedo na cara dele e falar que é absurdo, ele está assim desse jeito, a culpa é sua, né? Então, acho que tem esse fator individual de uma sensibilidade sua em puxar para esse lado, de enxergar o contexto daquele tutor, daquele proprietário, de uma maneira mais ampla. Porque às vezes a gente não consegue, a gente tem ali uma janelinha na vida da pessoa para entender o que é o dia a dia dela. Então, tem pessoas, a pessoa é acumuladora de animais. Gente, às vezes a pessoa tem um distúrbio psicológico, a pessoa tem, né, a pessoa não tem um parente vivo, a pessoa está lá sozinha, abandonada, tudo que ela tem são aqueles animais que, ok, vivem em condição precária, mas é para a pessoa aquilo é tudo. E às vezes o que a pessoa oferece para o animal, ela não tem para ela mesma, né? Então eu acho que é muito bacana assim a gente puxar para os alunos abrirem o olho para isso aí, porque eu acho que existe muitas vezes uma arrogância no aluno, principalmente no recém-formado, porque a gente vai vendo coisas erradas e coisas que a gente acha inaceitáveis, e dentro de um espectro muito estreito ali, a gente já julga, né? Já fala, nossa, que isso, não quero mais trabalhar com essa pessoa aqui, porque não tem como, a pessoa não vai comprar Bravecto, eu não tenho condições de trabalhar com essa pessoa. Então, queria que você comentasse um pouquinho sobre essa sua vivência, que eu acho que é muito bacana. Eu vou começar falando sobre essa parte final aí que você mencionou. Nas aulas de clínica, né, a gente atende o público e tem oportunidades variadas, assim, de contato com todos os tipos de tutores. E, inclusive, tutores que vão, pagam a consulta e não conseguem pagar nenhum exame mais. Ou que até pagam a consulta, pagam exames, mas que depois não conseguem comprar os medicamentos e voltam na revisão sem ter concluído o tratamento. E aí, não é incomum que eu ouça dos alunos assim: professora, o que você faz? Como é que você não fica com raiva? Você fez tudo e ele não fez a parte dele. Ou seja, o animal não melhorou, a culpa é dele. Aí a gente tem que começar a botar o pé no freio. Mas eu acho que é papel nosso, de quem já está, né, um pouco mais à frente nesse sentido, de esclarecer. Então, assim, primeira coisa, quem somos nós para julgar? Por que nós nos sentimos superiores a ponto de podermos estabelecer qualquer tipo de regra de certo e errado e de, sabe, botar a pessoa ali para fazer o que a gente quer, sendo que a gente não está naquele contexto, não sabe os motivos. A pessoa pode não ter entendido a receita, tem muita gente que tem muita limitação para entender. A pessoa pode não ter tido dinheiro, a pessoa pode ter simplesmente esquecido com muitas atribuições, e não cabe a mim pensar e decidir sobre isso. Cabe a mim entender. Fez o tratamento? Aí é comum que a pessoa fale que não fez, mas com medo. Por isso que o veterinário fala, tutor mente, mas não é só o tutor que mente, é o veterinário que
é ameaçador para ele, então ele mente para se defender. Quando você tira isso, você fala assim, pode falar tranquilo, sem problema, sem julgamento. Você conseguiu fazer tudo? Porque às vezes a gente não consegue. E a pessoa te fala a verdade, é muito melhor. Você tem muito mais subsídios para poder dar o próximo passo. E talvez mudar algumas coisas na prescrição. Eu trabalho com dermato, as receitas de dermato são carérrimas, são caríssimas. E aí, quando eu faço uma receita em que eu coloco Bravecto, Apoquel, aí eu coloco um shampoo alermil glico, ou eu coloco um monte de manipulados, uma mousse manipulada, toda fresca, linda, maravilhosa. E a receita dá R$ 600, eu não posso me iludir achando que qualquer um vai poder pagar. Principalmente se for um cachorro pequeno, né? De 600, R$ 700 é de um cachorro pequeno. Se for um cachorro grande, essa receita vai beirar os R$ 1.000. Então, como que eu vou dizer para esse tutor, faz, porque se você não fizer, o problema é todo seu, e não vou ter a sensibilidade de tentar ajustar alguma coisa ali para que seja execuível, ainda que com riscos adicionais. O que eu não posso fazer é me responsabilizar por esses riscos. Eu apresento para o tutor. A gente decide junto, eu tiro de mim o peso de fazer tudo naquele, né, afoita, porque eu tenho que curar esse animal. Eu tiro do tutor o peso de ter que vender qualquer coisa dele para ele poder comprar os medicamentos da receita, e eu dou para o animal a oportunidade de ser tratado, do jeito que for. Se eu puder melhorar a qualidade de vida dele, bingo, já é isso. Ah, mas tem um risco adicional. O cachorro não quer saber, o cachorro quer melhorar. O cachorro quer ficar bem para ele poder seguir a vida dele de cachorro. Então, se hoje eu preciso passar um corticóide para um animal que tenha qualquer limitação, ele tem um fígado meio sentidinho, ele é doente renal grau 1, mas eu preciso passar esse corticóide porque o tutor não tem condição de fazer o Apoquel, eu vou passar esse corticóide. Porque eu acho que isso é humanizar. Eu acho que é você buscar, dentro desse tripé, tutor, médico veterinário e animal, a relação mais harmônica possível e mais eficaz. Porque se não fosse o tutor procurar você e ele ter um cachorro ou um gato, não existiria o atendimento. Então, todos somos interdependentes. E se a gente está naquele momento, naquele contexto, com aquela família, a gente tem um papel. Eu acredito muito no universo. Eu te dei vários exemplos de como que o universo é eficaz na comunicação comigo. Mas eu acho que é muito importante, assim, eu acho que, infelizmente, o papel do médico veterinário, ele vem, digamos assim, se arrastando ao longo, né, da história da profissão, dentro de uma posição de poder, né. Eu estou aqui, primeiro para salvar os animais, para curar todo mundo, então a gente já vem dentro da gente embutido com aquela coisa de: "Não, eu vou ter o poder de salvar a vida do animal", e isso, assim, é tem muitos fatores, eu acho que a gente vai passar uns 30 dias aqui discutindo e não vai esgotar. Mas eu acho que o pessoal, quando entra na graduação, né, principalmente os alunos que geralmente entram depois do ensino médio, já entram bem jovens, né, sem uma vivência, muito ampla, muitas vezes, na vida. Então, às vezes, a pessoa vem ali naquela condição de conforto absoluto, na casa dos pais, nunca precisou trabalhar, enfim, né, consegue viajar, tem lazer, tem uma série de coisas, então é muito distante você pensar em uma pessoa que, às vezes, não tem condições, né, ou eu compro a cesta básica ou eu trato o meu animal. Às vezes isso é uma coisa Uhum. muito distante para um aluno, né, e a gente tem toda essa construção de que a gente tem que jogar para cima do tutor a responsabilidade de fazer aquilo que a gente determinou. Como se a gente fosse, né, todo poderoso, detentor da verdade absoluta, né, eu vou trazer para você a cura e você é responsável, senão você está negligenciando o seu animal, você está sendo um péssimo proprietário, você não sabe o que você quer, para que pegou o animal e etc, etc, etc. Então, a gente põe um peso que não é só uma receita, é muita coisa que vem junto. E depois não entende Sim, por que o tutor não conta a verdade, por que o tutor não vem para você e fala, olha, não consegui fazer. Eu tenho filho pequeno, eu estou com um parente doente em casa,
Cara, não tem como dar medicação, não tem como pingar colírio 8 vezes por dia no animal, não tem como. Ser acolhido. Você quer ser Sim. acolhido na sua dor, e a sua dor, naquele momento, é o desconforto do seu animal, senão você não sai nem de casa. O veterinário ele ainda não compreendeu, vários veterinários, muitos já compreenderam, mas muitos ainda não chegaram a essa compreensão de que se o tutor não tivesse tido aquele estalo assim, meu cachorro está precisando de ajuda, ele não saía nem da casa dele. Se ele chegar falando assim, porque eu quero atendimento gratuito, você fala, infelizmente, nisso eu não vou poder lhe ajudar, porque eu nem tenho condições, nem tenho permissão pelo meu conselho de fazer um atendimento gratuito, porque eu não sou vinculada a nenhuma ONG. Seria até contra a, 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 os Código de regimentos, né, ética, que eu né? sigo. Mas, se o senhor quiser, eu posso, né? Se eu tiver condição de pagar uma consulta, a gente pode ver o que a gente consegue fazer, avaliando esse animal, passando uma receita, né, pesando minimamente dentro da questão financeira, para o senhor fazer a sua parte, enquanto eu tento fazer a minha, e aí a gente conta que o animal também vai melhorar. Dá para a gente fazer desse jeito? As pessoas às vezes não querem, elas querem só o que você pode dar, elas não querem fazer a parte também delas, ou não podem, e tudo bem, tudo bem. Se eu for pegar todos os cachorros, todos os gatos que estão nessa situação, com tutores que não podem ou não querem tratar, eu for enfiar dentro da minha casa, eu vou ter um problema. Então, eu não tenho mais essa responsabilidade, ela não é minha. Mas isso foi uma construção ao longo dos anos, porque a gente sente que a gente é, no início, a gente se sente tão arrogante que a gente acha que a gente tem que fazer. Por quê? Porque senão eu não vou poder salvar, eu tenho que salvar. Se eu não salvar, não presta para nada. Eu tenho que salvar. Mas aí a gente vai vendo que dá para você trocar isso por uma outra forma de trabalhar que é muito mais prazerosa e é muito mais eficiente, que é você acolher aquelas dores daquela família, do animal que veio para você precisando de ajuda e daquela família que veio trazendo esse animal que também está precisando de ajuda. Eu falo assim, às vezes eu dou aula de dermato, eu falo, vocês acham que dermato é só estética? Então, vou dar um exemplo para vocês. Você pega um animal que ele tem um prurido 10 de 10. Esse animal, ele se coça inteiro, coça a orelha, lambe pata, mastiga a pata, aqueles barulhos, a noite inteira. E ele dorme no quarto do tutor. Qual é a qualidade de sono que esse tutor tem? E esse animal alérgico, ele começou a se coçar desde muito novo. E hoje ele tem 3, 4 anos e a coisa só vem piorando. O tutor já foi várias vezes atendido, fez várias vezes tratamentos que foram eficazes, mas talvez ou ele não tenha sido esclarecido, ou ele não compreendeu, mesmo que tenha sido esclarecido, que ele não pode ter uma expectativa de cura, ele tem que ter apenas o controle. E o controle é trabalhar o tempo todo. Não dá para sair dessa corda bamba, né? Eu falo que é uma bomba relógio, a qualquer momento pode explodir e vir uma nova crise. Como que esse tutor vem? Ele vem todo enjoado, ele vem chateado, ele vem desmotivado. Aí você passa uma receita para ele, ele olha e fala: isso aqui já tomou. Ele já não está nem mais acreditando. Eu vou julgar esse cara ou essa pessoa, essa tutora, porque tá com esse pensamento? Não posso. Mas o que eu posso fazer? Eu posso acolher e eu posso dizer: olha, eu sei que está difícil para você. Eu sei que é um desafio ter um cachorro alérgico, mas a gente pode ajudar o seu animal e ajudar você. O que você precisa que eu faça além disso aqui? O que está para você ainda está difícil de fazer, que a gente possa ajustar para fazer isso funcionar? E aí você já começa a dar uma quebrada na pessoa. E aí você deixa sempre muito claro quais são as expectativas que essa pessoa pode ter. Porque às vezes ela só quer ser ouvida, desabafar, mas ela sabe também que ela não pode ter grandes expectativas. E aí você ouve, acolhe, entrega o que você tem para entregar e espera o que vai vir, porque às vezes o animal nem responde. Tem animal que é muito difícil de tratar, e aí o desafio é nosso também. Imagina, se a gente fica chateado com isso, imagina o próprio tutor que está o dia inteiro com o cachorro. Então, a gente tem que acolher. Às vezes a pessoa só precisa, quando a gente pode tocar, né, que a pandemia dá uma travada nisso daí, mas às vezes a pessoa só precisa que você pegue na mão e fala, eu te entendo.
Teve uma senhora que levou uma gatinha, a gatinha estava com cálculo urinário. E aí tinha que operar. A veterinária fez uma super campanha pró-cirurgia para ela, a pessoa que tinha atendido primeiro, falou, tem que operar, porque senão ela vai morrer, tem que operar, tem que operar, tem que operar. E ela veio arrasada, arrasada, porque a gata estava mal, e ela não conseguia mais falar com a veterinária, não sei o quê. E aí ela trouxe a gata para mim. Aí, primeira coisa, eu peguei os exames. A gata estava em lipidose. A gata era uma gata obesa que tinha emagrecido muito rápido, ela estava ficando até ictérica. Falei, não, a gente não vai operar essa gata agora, a gente vai começar a resolver o problema dela desde essa parte aqui que é mais urgente. Depois que a gente resolver isso aqui, ela sai desse risco. Porque, olha, tá vendo? Esses cálculos, eles não são tão assim, não estão causando tanto dano, dá para esperar um pouquinho. E aí eu vou precisar que a senhora faça mais esses exames aqui na gatinha, dá para fazer? Olha, minha filha, eu não vou poder fazer muita coisa, eu tenho tanto. Falei, vamos trabalhar dentro disso aqui. E aí essa senhora, ela já tinha reclamado horrores com os alunos, falar que é processar a veterinária, que tal. Ela estava revoltada. E aí eu cheguei, conversei com ela, peguei na mão dela e falei assim, eu entendo a senhora, mas sabe o que que acontece? Eu não estou vendo a gata do mesmo jeito que a veterinária anterior viu. Então, provavelmente ela não viu isso tudo que eu estou vendo, não. Mas ela me ajudou muito, porque ela me adiantou com esses exames que já me esclareceram várias coisas. Então, ela foi ótima, ela foi muito boa. Porque isso também faz parte desse conceito. A gente não ficar apontando o dedo para os nossos colegas. Nós merecemos tanta compreensão e indulgência como qualquer outra pessoa. E dentro da medicina veterinária, esse comportamento é muito comum. A coisa da competição e da briga, e de um apontar o dedo para o outro e apontar os erros, sabe? E se a gente for minimamente, né, humano, a gente vai ver que todo mundo pode errar, e ao mesmo tempo que o que um viu e passou uma semana pode não ser a mesma coisa. A gente sabe que é assim. Então, é isso nesse jogo todo entre veterinários, tutores e animais, dá para a gente fazer muita coisa se a gente simplesmente descer do nosso saltinho. Exatamente, eu acho que é uma observação muito importante, assim, a gente pensar não só na relação com o tutor, como na relação com os próprios colegas, né? E, assim, é muito comum, e eu acho que quanto mais jovem, mais inexperiente a gente é, maior o risco da gente cair nessa cilada, que é a pessoa passa por um atendimento e ela vem te procurar para pedir uma segunda opinião, às vezes sem o animal. A pessoa vem com uma foto, a pessoa vem com um exame solto, sem um exame físico, sem uma contextualização, sem uma anamnese, sem nada. Ah, o que você acha disso aqui? Eu não acho nada, eu não estou vendo animal. Ah, mas o veterinário falou tal coisa. Olha, ele viu o animal, ele atendeu o animal, ele tem condições de dizer isso. Eu não tenho condições de dizer isso. E às vezes é muito difícil para algumas pessoas exatamente descer do pedestal e falar: olha, eu não tenho como te dar uma resposta agora. Nessa condição que eu estou, não tem como. E se você examina o animal e, né, eventualmente o que veio, a informação que veio de outro colega não está batendo com o que você está identificando, às vezes isso pode ser também porque o tutor não entendeu o que o outro colega falou, né? Isso é uma coisa que acontece também. Às vezes o veterinário vai explicar tudo para o tutor, aí a pessoa entende, sei lá, a pessoa dá uma viajada, né? Tem um lapso ali, não pega a informação completa e vem com um negócio que não tem nem pé nem cabeça. E aí tem colegas que ao invés de dizer, não, peraí, deixa eu pegar o telefone, né, entrar em contato com o colega, ver o que pode ter acontecido, não, já falar, isso aí realmente, essa conduta está errada, né, cola aqui comigo que eu vou resolver seu problema. E aí a gente fica assim, gente, como é que vai valorizar a classe se o próprio médico veterinário tem esse tipo de atitude, né? Então, Super, acho é que é difícil demais. Eu atendi uma cadela mega alérgica de um tutor idoso, um casal de idosos, e a cachorra era enorme, ela puxava aquele senhor tanto, e quem era responsável financeiro era a filha dele, que estava em Brasília. Então, assim, ele tinha que pegar as minhas receitas, passar para a filha fazia uma tabelinha, e aí mandava para ele e ficava assim, pai, você tem que fazer isso, pai, você tem que fazer isso, pai, você tem que fazer isso. E eu falei, gente, nesse vai para lá informação e volta informação, algumas coisas não funcionam. E aí criou-se também uma expectativa, porque ele falou assim, não, porque a gente já levou em vários veterinários e nunca deu jeito. Falei, ó, a cachorra é uma cachorra alérgica, não vai ter jeito mesmo, é só controle, mas a gente vai fazer, tentar fazer funcionar.
Aí a filha e eu começamos a conversar, e eu mesma montei um esqueminha. Peguei uma folha grande que tem lá no consultório e fiz um esqueminha, ó, esqueminha da fulana. Aí a receita dela era assim: para banho, vai ser isso, 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 para tomar, vai ser isso, isso, isso. E para passar na pele depois do banho, vai ser isso aqui. Aí o senhor vai fazer desse jeitinho, tá bom? Mas não esquece que não tem cura, que a gente está fazendo isso, nós vamos ver como ela vai responder, mas pode ser que ela tenha outra crise. Então, ó, não deixa tal coisa acontecer e tal, mas se acontecer, não desespera, não. E aí, na volta, eu primeiro, aí a esposa, a senhorinha, ficava só me olhando assim, e eu falava assim, ela não está acreditando em nada do que eu estou falando, ela está super com aquela interrogação, falando assim, o que essa garota está falando, o que essa louca está falando? Aí, enfim, no retorno, a cachorra estava melhor, ainda não estava 100%, como eu já esperava, era uma cachorra que estava com a pele muito feia, mas aí ele veio conversar comigo falando assim, em janeiro a senhora vai estar aqui? Eu falei, não, em janeiro eu estou de férias, graças a Deus. Ele, porque minha filha quer conhecer você, porque eu preciso falar para ela que você fez isso para gente, esse quadrinho que foi maravilhoso, foi ótimo. Eu demorei 2 minutos fazendo o quadrinho. Então, assim, é você entender que aquela demanda ali pode ser pode te exigir um pouquinho a mais, mas para fazer funcionar, talvez esse pouquinho faça toda a diferença. E dá certo. Eu vejo muitas pessoas, graças a Deus, já muitos colegas fazendo isso. Eu fico muito feliz, porque isso sim muda um contexto de vida de um animal e uma família, e um contexto de vida de uma família. Não é a imposição, uma receita que a gente acha que é milagrosa, o mais caro dos medicamentos, o mais moderno. É você conseguir, dentro daquele contexto ali, fazer o melhor, ainda que não seja o mais caro. Exatamente. E é bem complicado isso, né? Porque às vezes você aprende tudo aquilo que é de ponta, mas a vivência do que pode funcionar em uma situação de limitação, o aluno vai ter onde? Num estágio, numa periferia, não dentro da universidade. Né? Dependendo do perfil dos atendimentos que chegam na universidade, pode ser que a pessoa acabe tendo um atendimento elitizado, né, em algumas situações, porque se a universidade não oferecer atendimento gratuito, né, se é paga uma consulta como é paga em qualquer clínica, pode ser que aquilo seja um corte, né, da população de animais ali daquela região e que traga uma noção meio que tendenciosa do que pode ser uma vivência no atendimento clínico. E aí a gente Sim, precisa realmente, né, alertar os alunos de que quanto mais ampla for a experiência que eles tiverem, quanto mais vivências em lugares diferentes, mais sólida vai ser a formação deles, porque aí eles conseguem se tornar mais versáteis, né? Ah, eu vi isso aqui, ó, isso aqui, a Poquel lá, medicamento caríssimo e tal, mas esse animal aqui não tem como. Então tem que pensar em outra coisa, né? E a gente em uma aula na universidade, você não tem como falar assim, olha, eu vou passar aqui a aula inteira, vou ficar 2 horas falando só sobre, sei lá, dermatite alérgica à pulga, porque eu vou passar 45 opções. Não tem como fazer isso durante a aula da universidade. Então, outra coisa que eu não gosto tem. de falar, né, é que assim, na universidade a gente tem aquela pincelada no básico que a pessoa precisa saber, mas existe sempre muito mais do que aquilo que a gente consegue passar em 2 horas de aula. Existe muita informação, existe muita vivência, existem muitas possibilidades, e às vezes a gente vai falar também com base na nossa experiência, que não é a verdade absoluta que reina no universo. Então, assim, eu vou dar uma aula de grandes animais, vou falar de doenças metabólicas, essas aqui são as mais comuns, cetose e hipocalcemia. Na minha vivência, pode ser que em outro lugar tenha uma hipomagnesemia, seja super comum, todo dia tem caso, mas não é o que eu conheço. Então, até essa questão do, isso é muito comum, isso é pouco comum, vai depender da experiência de quem está falando, né? Lógico que Verdade. tem aquelas verdades absolutas, né? Aquelas que estão sempre presentes em todo contexto, mas existem alguns que não. Então, a gente precisa também, né, conseguir chamar a atenção deles para isso, porque às vezes é aquela coisa de pegar o pacotinho que é visto em aula e levar embaixo do braço, né? E eu já tive essa discussão com alunos, assim, de falarem, eu peguei essa informação aqui numa apresentação de TCC. Eu peguei essa informação aqui do slide de aula. Eu falei, por que você fez isso? Não pega um livro, porque assim, às vezes até o professor montando o slide de aula erra uma digitação.
É Às vezes verdade. aquela informação já foi atualizada, às vezes aquilo ali não é mais usado, na época que você teve aula lá 3 semestres atrás era aquilo, hoje em dia não é mais, mudou alguma coisa importante. Então, assim, material de aula também não é a melhor referência para levar para o resto da vida, é uma base, né, para você ter uma orientação ali, mas não é tipo: "Ah, vou imprimir aqui os slides do professor e vou viver minha vida profissional com base nisso aqui", não dá para ser Exatamente. assim, né. É bem Espera aí, isso. temos um gato passando aqui novamente. Dessas limitações em relação ao tempo que eu tive, né, eu precisei de ir espaçando a minha formação, eu falo que eu ainda estou em formação, eu ainda pretendo fazer meu doutorado e tudo, mas eu acabei tendo mais tempo para vivenciar cada coisa. E eu acabei agregando algumas, informações da vida prática. E quando eu trago isso para aula, eu trago com muito cuidado, porque exatamente pensando nisso, esse é o meu viés, é da minha vivência, da condição em que eu estive para eu aprender isso. Pode ser um pulo do gato? Pode, então eu vou te passar. Mas não se pegue nisso, não se apegue nisso, porque pode ser que no seu contexto o pulo do gato seja outro. Então, assim, que você tenha esse discernimento para poder entender quando usar, né, aquela informação que te foi passada ali, de repente é uma fala ali superficial, um recadinho na aula, ou uma pausa para falar um caso, isso traz muito, mas é vivendo que se aprende. É vivendo que se aprende. E os meus grandes parceiros realmente foram os livros e os artigos, já que eu não tinha a menor possibilidade de eu fazer residência. Depois que eu acabei minha graduação, a minha mãe tinha assim uma urgência, vai trabalhar, que eu já segurei e sustentei seu filho aqui 5 anos, e você também, então vai trabalhar. E aí foi bom demais que eu comecei a trabalhar logo. Então não tinha como fazer uma residência na época, a bolsa de residência acho que era R$ 700. Não tinha condição, eu tinha que sair e trabalhar mesmo. E aí, por isso, eu precisei me virar. E me virar no campo também foi muito valioso, porque eu não abandonei os estudos, eu não deixei de buscar informação técnica nos livros e nos artigos que eu tinha acesso. Então, foi uma outra forma de aprender, consolidando o conhecimento a partir das bases de informação mesmo, mas tendo ali a vida prática acontecendo ao mesmo tempo. Eu gosto de falar isso porque às vezes a gente fica também, que eu acho que é uma postura também um pouco arrogante, naquela situação, e gera uma pressão muito grande para os nossos alunos, naquela situação de tipo, eu tenho que sair daqui, eu tenho que passar numa residência logo, e depois eu tenho que passar no mestrado, ou eu tenho que começar uma pós, ou que não sei o que lá, aquela coisa assim de eu preciso fazer aquela urgência, sendo que você pode se dar um tempo, de repente experimentar aquilo, para ver se aquele investimento que você vai fazer de dinheiro numa pós ou de tempo num mestrado, num doutorado, realmente vai valer a pena dentro da área que você está pleiteando, porque de repente você pode mudar de área, aconteceu comigo isso. Então, é você realmente ter maturidade, e a maturidade vem com a vivência. Então, para mim, esses espaços de tempo funcionaram muito bem. Às vezes a pessoa se encontra de um jeito, como eu acho que aconteceu com você, que você já foi numa linha e seguiu. Foi fazendo a residência, o mestrado, o doutorado, eu acho isso maravilhoso. Mas quando não funciona desse jeito, as coisas não estão perdidas. Ainda dá para fazer muita coisa. Exatamente, acho que é importante isso. Eu tive uma aluna que entrou em contato comigo, e ela falou assim: "Poxa, professora, eu queria te agradecer por fazer o canal, porque eu não tinha assistido nenhum vídeo ainda, porque não tinha nenhum vídeo que fosse a área do meu interesse, mas aí eu assisti um que apareceu de pequenos animais, e eu fiquei muito feliz, porque eu vi que o veterinário que é super, ultra, mega conceituado, não nasceu sabendo que ele queria aquela área, ele foi, né, se direcionar para aquela formação depois que ele se graduou. Então, assim, eu falei: "Nossa, então tem esperança, porque eu estou no 8º período, eu não sei o que eu quero fazer. Será que eu não vou ter chance de ser um bom médico veterinário? Porque eu não sei, né? Não está lá correndo as minhas veias desde o do parto da minha mãe, com o que eu quero trabalhar?" E eu acho que isso aumenta muito a ansiedade do aluno, porque a gente fica o tempo inteiro se comparando, né?
Você olha para aquele sim, colega que parece que sempre soube o que queria fazer, que estava fazendo estágio, e aí você fez estágio em 8 áreas diferentes e fala, cara, eu não gostei de nada, e aí? Né? E frustra. E às vezes pega o seu canudo lá no final de 5 anos de graduação e fala, cara, eu vou botar isso na gaveta e vou trabalhar com outra coisa nada a ver. Então, assim, não é que isso esteja errado também, vai, né, da vida de cada um, mas tem muita coisa que pode ser feita. Então, tem que dar uma sim, segurada na demais. ansiedade, né? Vai fazer uma meditação, não fica também só bitolado na graduação, no estudar, no fazer curso, no fazer um monte de coisa de formação Exatamente. visando a profissão, porque você acaba deixando de lado a sua sanidade mental, né? É, A gente esquece de cuidar do nosso bem-estar psíquico. E um rabo tá passando aqui, eu vi. né, gato? Isso A é gente muito esquece real. disso. E eu tenho vários exemplos, assim, alunos, né, que ou trabalham e estudam e que têm muito menos oportunidade para fazer estágio. Eu tive uma orientada, a Tati Germana, a gente é super amiga, assim, e ela era enfermeira, ela fazia plantão noturno e estudava veterinária à tarde. Ela fazia estágio de manhã no hospital. Mas, assim, a que preço isso? Em que momento que essa pessoa vivia? Eu falava, Tati, você é muito, muito guerreira. Mas isso tudo tem preço, né? Então, assim, em alguma coisa deixou a desejar. Ou na casa, ou na família, ou na própria saúde, ou no auto-amor. Em alguma coisa você acabou não não trabalhando, você não olhou para que você pudesse direcionar toda essa energia. Tem tempo e momento de fazer isso? Tem. Quando a gente é mais jovem e mais livre, em geral, a gente tem mais energia e pode pulverizar essa energia para várias coisas. Mas quando aparecem situações igual um trabalho formal, um filho, um uma doença na família, e a gente vê que isso acontece todos os dias, a gente tem alunos nessa situação todos os dias, esses alunos eles começam a viver uma ansiedade, uma dor, porque eles acham que eles estão ficando para trás. Eles acham que por eles não poderem fazer naquele momento aquele curso que custa R$ 3.000, ou eles não poderem se matricular numa pós logo após saírem da universidade, que eles estão ficando para trás nessa corrida, sendo que nunca foi o outro seu adversário, né? Na verdade, é você com você mesmo, e a gente não tem que se encarar como adversário. É você o seu maior parceiro. Então, se o teu parceiro está precisando de dar uma pausa, dá a pausa. E aí depois você vai com mais gás. A veterinária, ela se atualiza o tempo todo. Então, ninguém nunca vai estar no topo da atualização. Sempre vai ter uma informação nova. Se a gente contar isso como a nossa meta de vida, de você ser sempre o mais atualizado, não há sanidade mental que sobreviva. Não há ser humano que passe por isso sem uma doença. Não dá, que é impossível. É desumano, né? É É desumano. desumano E pensar por isso assim. tem aquele pensamento suicida que veterinário, assim, é uma das profissões que mais tem suicídio. Vem aquele pensamento de inadequação, a síndrome do burnout, a síndrome do impostor. Eu já vivi demais essa síndrome. Eu mega achava, que isso? Quem é o louco que está me dando um diploma de graduação? Primeiro, que eu não sei nada. Primeira coisa que eu pensei, como que eu vou me graduar? Eu não sei nada. Não vai me soltar com um cachorro dentro do consultório que eu não vou saber. E soube fazer. Aí, nossa, eu estou habilitada a fazer tudo, até operar. Meu Deus, que loucura. Primeira vez que eu precisei fazer uma cirurgia, eu fiz. Então, assim, você tem os skills, você tem as habilidades ali, elas precisam ser mais desenvolvidas. Mas, ao mesmo tempo, se você não puder desenvolver imediatamente naquele tempo ali, porque o outro já está fazendo, respeite o seu tempo para você ter saúde e para você fazer as coisas com qualidade. Se você tivesse a possibilidade, né, de voltar lá onde você está hoje e conversar com a Priscila, estudante de medicina veterinária, né? Você está lá no curso, naquela coisa tipo, ah, quem sou eu? Onde estou? O que farei? Né? Serei capaz ou não de conduzir isso aqui? O que que você diria para a Priscila, estudante, com o que você sabe hoje? Eu acho que uma das coisas que eu diria para ela era para ela confiar.
confiar nela, que daria certo, porque em muitos momentos eu não confiei. Eu não acreditei que eu tinha conquistado a vaga, eu não acreditei quando eu fiz a prova do CRMV e passei super bem, eu não acreditava que as coisas estavam acontecendo. É meio que como você não se sentir merecedor, mas eu diria para ela: "Vai, porque você merece". E não é porque o seu tempo é diferente, que você já é mãe, você não pode fazer todos os estágios e todos os cursos, que você vai ficar para trás. Um dia você vai se orgulhar de quem você é. Ai, que linda! Eu acho que é muito isso, assim, eu acho que às vezes a gente é o nosso pior algoz, né. Eu acho que Nossa, tem muito essa demais. questão da gente ter preocupação. E a maternidade, eu acho que ela acaba, muitas vezes, sendo um peso desnecessário, no sentido de a gente atribui a isso um peso, que não deveria ser um Uhum. peso, porque existe toda uma expectativa, né, às vezes até um descrédito logo de cara. "Ah, mas você é mãe? Então você não vai dar conta", né. É isso, E é às vezes isso. isso não é verbalizado, mas você vê na cara da pessoa, que ela já dá uma Aham. torcida de nariz quando você fala que é mãe. Então imagina você super jovem, né, tipo, começando o curso, né, e olhando para o lado e fala: "Gente, ninguém mais aqui tem as demandas que eu tenho, e aí como é que eu vou dar conta de fazer?", né, se as pessoas têm todo esse tempo, toda essa possibilidade de se dedicar, embora muitas pessoas não façam, elas não aproveitem o tempo que elas têm dessa maneira, né, com esse intuito. E às vezes a gente fica assim, eu passei por essa experiência, eu já estava na pós-graduação, mas até hoje é uma questão que às vezes eu me pego, assim, eu falo: "Gente, mas se eu fizer essa escolha profissional, aí eu vou ter que me dedicar menos ao meu filho. E será que eu quero? Será que é Foi isso? muito Será que eu isso. eu vou ter que fazer essa escolha?". Então, assim, é bem complicado e eu acho que para as alunas que passam por essa situação deve ser muito muito bom ter uma professora que tenha essa vivência também e que possa trazer um pouco dessa leveza de dizer: "Olha, eu passei por isso e, cara, eu tô aqui", entendeu? Não precisa desesperar, né, as coisas vão funcionar, cada coisa no seu tempo, né. Então acho que isso é Sim, extremamente importante. e que está acontecendo ainda não desisti de várias coisas que eu ainda quero fazer. Mas, como eu disse, a maternidade sempre permeando a minha vida. Eu planejei a terceira filha e, de repente, veio o quarto filho junto. Então, assim, eu tive que dar uma pausa, repensar algumas coisas, mas, ao mesmo tempo, quando você se vê numa situação nova, diferente, que você não pode dar um passo naquela direção que você planejou, você pensa em passos para você continuar caminhando, mas numa direção diferente. E aí agora eu estou exatamente nesse momento, estou com um projeto novo, começando agora, e acho que vai ser, assim, super dentro do meu propósito, que eu quero trazer, assim, né, de vivência, eu quero trazer coisas consistentes dentro da teoria, mas ao mesmo tempo tornar práticas algumas coisas que a gente precisa na medicina veterinária, como a interpretação de exames laboratoriais, exames sobre doenças infecto-contagiosas. E eu já vinha fazendo isso muito com os alunos, dando um suporte muito grande, principalmente para quem acaba de formar e se vê no mercado de trabalho, se sentindo assim, um peixinho num tanque de tubarão. Mas agora eu vou tentar fazer isso formatadinho, direitinho mesmo, dentro, né, de um padrão. E aí agora eu estou propondo outras coisas e pretendo que isso seja mais uma frente de trabalho e que me ajude a conquistar as outras coisas que eu ainda quero conquistar. Com certeza, eu acho que o conceito principal, né, que eu acho que o aluno precisa entender, é que não tem uma linha de chegada, né, tipo, a Isso, linha de chegada está sempre à frente, então assim: "Ah, eu tinha um objetivo, conquistei, agora tem uma coisa a mais". Não é para ter aquela afobação, aquele desespero de nunca estar satisfeito e nunca viver o que você conquistou até chegar àquele ponto, que é uma coisa que a minha terapeuta vive brigando comigo, né, que a gente precisa fazer terapia, é importante para a vida. super. E ela vive brigando comigo, ela fala: "Cara, tudo bem, tem mais coisa que você quer, mas você precisa viver o que você conquistou até aqui, porque tem mérito nisso", né.
E a gente esquece disso, a gente está sempre olhando para frente, e aí parece que não acaba nunca, né? Aquela coisa assim, de você olhar, tá na praia, né? Olhou, tipo, oceano. Não acaba, né? E é um lugar que, Isso, assim, eu vou mergulhar ali e vou sair nadando, eu vou morrer de chegar em algum lugar. Então, assim, precisa ter essa noção, né? De que sempre existe mais a ser conquistado, mas dentro de um tempo que faça sentido para você. Não para a expectativa lógico. do outro, não para o que o colega fez, não porque você quer ser igual a alguém, não porque a pessoa que você admira, né, demorou 5 meses para fazer uma coisa Master Plus maravilhosa que talvez você precise de 1 ano e meio para fazer. Como é que chega pra lá? Então, assim, eu Porque acho senão, vai que pensando, se a gente se compara o tempo todo, a gente pode se comparar com qualquer um. Se eu me comparar com o Mark Zuckerberg, por exemplo, cara, falta muito, falta muito ainda. Mas será que eu quero isso para mim vai ser tão importante a ponto de eu abrir mão de tantas coisas e ter que me reinventar de tantas maneiras para eu poder ter chance de chegar onde ele chegou? Não faz sentido. Então eu não posso ter ele como uma comparação. e uma outra coisa que eu acho que é importante, que eu acho que em muitas situações a gente acaba não enxergando, né? Da mesma maneira que você está olhando para alguém que você admira, pensando, nossa, que bacana, eu quero chegar onde está essa pessoa, é muito provável que tenha alguém olhando para você, É pensando, cara, verdade. se ela tá, olha o que ela fez, eu quero ser igual a ela quando crescer. Então, assim, a gente às vezes está inspirando alguém, só que a gente não sabe. Nem todo mundo vira para você e fala, nossa, professora, você é minha ídola, quero ser igual a você, Não vai né? falar, mas às Às vezes vezes sente ali caladinho. exatamente. Então, talvez você não tenha falado para a Heloísa, talvez você não tenha falado para a Regina, e foram pessoas que foram marcantes na sua formação. O Cleiton, né? Então, assim, existe isso também, né? Que a gente precisa dar um mérito, dar um crédito para a gente. Poxa vida, né? Sim, é verdade, tem toda a razão. E por isso também a gente tem que ter um super cuidado, porque quando a gente está nessa posição, né, principalmente nós que somos professoras, quando a gente está nessa profissão, a gente precisa primeiro ter muita responsabilidade com o tocar pessoas, né? Responsabilidade técnica com o conhecimento que a gente transmite, total. Só aí já vem uma super responsabilidade que facilmente se transforma em peso se a gente não tiver cuidado. E, ao mesmo tempo, a gente também tem que lançar mão de toda a nossa bagagem de paciência, empatia, cuidado, porque nós lidamos com pessoas de todos os tipos. E mais até do que quando a relação é tutor, paciente e médico veterinário, quando a gente vira professor, a gente tem uma relação que também ela beira a relação de poder. E essa relação de poder de quem traz o conhecimento para quem recebe, ela pode ser muito desleal. E ela é muito estreita, porque se a gente entender que a gente também aprende com os alunos, cara, eu aprendo pra caramba com eles. Eu aprendo com o que eles trazem de novo, que às vezes eles estão com mais tempo de ler o artigo do que eu. Olha, professor, saiu o artigo tal. Eu falei, cara, me dá esse artigo, eu preciso ler hoje. Ou até mesmo porque viram no estágio alguma coisa. Eu aprendo o tempo todo com eles também. Aprendo como lidar com os meus filhos. Às vezes eles apresentam sinais clínicos e depois eu vou ver nos meus. Aí eu já vi isso, espera aí que eu já sei lidar. Então é um aprendizado mútuo, não há uma relação de poder. É uma relação que existe sim uma hierarquia, mas principalmente existe uma diferença de tempo de caminhada, às vezes nem de idade. Então, se a gente já caminhou um pouco mais do que aquele aluno, nas nossas linhas do tempo, nós estamos ok. Ele ainda sem ter avançado tanto, mas vai chegar um momento que ele pode passar a gente, que ele pode passar na nossa linha. E aí, cadê o poder? Né? E a gente não tem que sentir que perdeu, a gente tem que sentir que ganhou. Então, só dando esse a mais, porque eu sempre, 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 dentro de todas as profissões que eu pensei exercer, eu sempre pensei em ser professora. Quando eu fui monitora de anatomia, eu tive certeza que eu queria ser professora, só que eu sabia que não era de anatomia. E aí,
isso foi a construção, assim, a base da construção de todo esse projeto de carreira. Eu sabia que eu entraria no CCZ, que eu seria feliz, mas que não ficaria para sempre lá. Eu sabia que eu faria o mestrado e depois eu buscaria o doutorado, mas tudo na intenção de fazer de tudo para ser professora. E aí, quando apareceu essa oportunidade, para mim foi maravilhoso. Mas adivinha, o que eu senti? Que eu não merecia estar ali. Mas agora eu sinto que sim, que eu Você já tinha um acredita? propósito. O universo me colocou onde eu tinha que estar. E assim, a gente vê, né, o retorno que você tem dos alunos. Os alunos te adoram, te admiram, assim, é muito incrível, assim, ver esse retorno, né? Eu acho que às vezes a gente precisa um pouco também, quando a gente duvida muito da gente, da nossa capacidade, a gente procura um pouco a validação do outro, né? Alguém que te diga, não, você Sim, está fazendo certo, tipo assim, tá dando bom, tô vendo aqui, tá dando certo. E eu acho que quando a gente é docente, os alunos são o melhor termômetro para a gente, né? Não que você diga, ah, beleza, tá, conquistei um monte, estou aqui, sentarei no meu trono, colocarei minha coroa e estou mandando na coisa toda. Mas, é. assim, saber que, cara, você tá indo bem, você tá indo bem. Obrigada. Estamos. Pri, então eu quero pedir rapidamente, né? Porque também a gente vai ficar 3 horas e meia aqui conversando, gostaria muito, mas a gente pode dividir isso, marcaremos lives, porque eu já vejo, o destino já me trouxe aqui vários assuntos maravilhosos que a gente pode debater em outros momentos. Aqui é só um chamariz. É, fala para mim um livro texto assim técnico que você acha que é assim indispensável para você na sua vivência. E que você falou assim, nossa, esse aqui, cara, tem que, né, ficar embaixo do braço. Dentro da minha vivência como clínica, né, Sim. de doenças infecto, enfim. De doenças infecciosas, o Green. Eu falo que ele é o meu queridinho. Eu amo o Green, ele tem tudo e é maravilhoso. Mas alguns capítulos não são escritos por clínicos, principalmente os capítulos de gatos. E aí eu recorro a duas fontes. O Nelson Couto, que é um livro de clínica de pequenos muito bom, e O Gato, da Susan Little, que é, assim, meu livro que está na minha cabeceira real. Quando eu vou dormir, tipo, ai, tô sem sono, quero ficar ler mais alguma coisa gostosa, eu vou ler os capítulos dela de comportamento felino, vou ler os capítulos das doenças infecciosas, é delicioso. Então, eu colocaria esses três: o Greene, o gato e o Nelson Couto para o socorro. E aquela literatura, assim, quando você quer esquecer que a medicina veterinária existe, fala, cara, não, calma, eu sou outras coisas, sou esposa, sou mãe, sou filha, sou indivíduo, sou uma mulher, né? Então, assim, outra literatura, um filme, um livro, assim, que você acha que é marcante, assim, que você acha que fez diferença na sua vida. Está fazendo. Tem alguns que já fizeram diferença na minha vida, mas está fazendo diferença na minha vida um livro que eu acho assim, ele poderosíssimo, que é o Mulheres que Correm com Lobos, que correm com lobos. Esse livro, ele realmente ele está trazendo aí umas questões bem importantes e tem feito diferença para mim. Mas outros já fizeram também. Eu falo que quando eu era muito jovenzinha, eu lia algumas coisas, até mesmo para dentro, né, do esquema lá dos paradidáticos, e um dos livros que eu li, que eu achei incrível, foi Dom Casmurro. E aí eu sempre fiquei com aquela dúvida, falei, caraca, por que a Capitu, ela estava sendo, sabe, tão, tava todo mundo falando tão mal dela, por que ela é tão julgada? E aí eu me coloquei um pouco naquele lugar ali, não pelo comportamento, mas já meio aquela semente ali do feminismo surgindo. Então ali já foi um ponto também que eu acho que fez diferença para mim. Eu queria te Sim. agradecer muito, muito, muito por dispor do seu tempo para estar aqui, por trazer um pouco da sua vivência, né, das suas percepções sobre a atuação na área de clínica de pequenos, que é extremamente ampla e é uma das áreas que a maioria dos alunos entra com a expectativa de trabalhar.
né? Acho que a maioria tem essa vivência de ter animal de estimação e de levar no veterinário e falar, nossa, é isso que eu quero fazer, né? A gente sabe que tem muitas nuances aí, muitos percalços nesse caminho, e eu queria te agradecer, então, por contribuir aqui com o canal e depois a gente vai deixar na descrição do vídeo as suas páginas no Instagram, que você tem algumas, então tem a que você tem com os alunos aqui, o Velozes Infecciosos, tem a página que você está abrindo agora também, que você vai trazer as questões da mentoria, né, dos cursos que você vai oferecer, que são super bacanas também, acho que vale muito a pena. Né? Se você quiser deixar algum perfil pessoal também, você fica à vontade. Tá Então, bom. se você quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Eu queria agradecer super, adorei conversar com você, você viu, né? Falei até. Mas eu acho que também é bacana dividir isso. Eu poderia fazer até o contraponto disso, ouvir a sua história toda agora, que eu sei que com certeza vai ter muita coisa aí que muitos dos nossos alunos vão se identificar e que vão, né, trazer para a própria vida e entender que às vezes a gente segue por um caminho que não era o esperado, ou que a gente segue dentro daquele caminho esperado e a gente encontra coisas que a gente nem queria encontrar, mas que no final das contas, o que vai contar é o que você vai fazer com isso para sua vida, o quanto que isso vai contribuir para você ser feliz, para você ser realizado dentro da sua família, dentro da sua vida pessoal, porque o emprego vai embora, se o emprego for embora, quem é você? Você pode não estar mais habilitada a ser a ser clínica, né, por algum motivo, algum acidente, e depois disso, quem é você? Então, a gente tem que investir na gente mesmo, em ser a melhor pessoa possível, e seguir na nossa linha aí, que a chegada não existe uma chegada, mas alcançar as metas que a gente estabelece para a gente mesmo é muito gostoso, é muito bom. Com certeza, Pri. Então, na próxima semana, a gente volta com outro médico veterinário contando sobre a sua experiência profissional. Até lá!